A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glórias a Deus. Você que está entrando aí, que você seja muito bem-vindo a este canal. Deus abençoe a sua vida. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal e ative o sininho para que você receba mais vídeos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Meus irmãos, Deus me trouxe aqui com uma palavra para o seu coração. Para você que está aí à espera da palavra de Deus, à espera da resposta de Deus, saiba que Deus é contigo, saiba que você não está esquecido por Deus, e o Senhor diz para você neste dia: não temas as afrontas do Senaqueribe, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te escolheu, e glorifica o nome do Senhor, oh aleluia. Glorifica o nome do Senhor, que Ele é contigo, que maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Aleluia. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Ezequias, em 2 Crônicas, em 2 Crônicas, no capítulo 32, meus irmãos, depois dessas coisas, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e tentou separá-las para si. Meus irmãos, a Bíblia nos conta uma história que havia um rei, e esse rei, ele se chamava Senaqueribe. E Senaqueribe era um homem, era o rei da Síria, ele era um homem soberbo, ele era um homem arrogante, um homem que não temia Deus. E ele não temia Deus, e ele se levantou para afrontar o servo de Deus, Senaqueribe, e se levantou contra as cidades fortes de Jerusalém para tomar para si, meus irmãos. E, por vezes, tem pessoas que o inimigo usa, porque Senaqueribe era um homem que era usado pelo diabo. E tem vezes que o inimigo ele utiliza alguém para afrontar o servo de Deus, para afrontar os escolhidos do Senhor, e para dizer que Deus não está com ele, para afrontar e para denegrir a sua imagem. E assim como o rei da Síria, ele afrontava o povo de Judá, ele afrontava o rei o Senaqueribe. E vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, ele teve conselhos, os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora, meus irmãos, da cidade, e eles o ajuntaram. Assim muito povo ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, meus irmãos. E disseram: por que veria o rei da Síria e acharia tantas águas? E ele se fortificou e edificou todos os muros quebrados, até as torres levantou, e outro muro para fora, e fortificou Milo na cidade de Davi. E fez armas e escudo com abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-se para si na praça da porta da cidade, e falhou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espantais por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há muito maior conosco do que com ele. Assim diz o Senhor para você neste dia. Você que está aí triste, aonde o inimigo tem te afrontado, o inimigo tem falado na sua mente para que você desista, que Deus não é contigo, para que você desista porque você não é nada, que você não tem mais força. Deus, ele te diz para você neste dia: esforça-te e tende bom ânimo. É mentira do inimigo que se levantou contra ti, é mentira do inferno, porque Deus é Deus do livramento, Deus é o Deus que está com você. Se o diabo tem utilizado alguém para te afrontar, para levantar contra você com obras de feitiçaria, se o inimigo tem feito obras de feitiçaria para destruir a tua vida, para destruir os teus sonhos, para que você pare no meio do caminho, Deus, ele diz para você para que você não tema as afrontas do inimigo.
para que você não tema as afrontas do inimigo, para que você se esforça, para que você prossiga, para que você tenha bom ânimo. Não temas e não espantais por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há maior conosco do que com ele. Deus diz para você neste dia, porque há maior com você do que com eles. Maior é aquele que está com você do que com eles. Aleluia. Glorifica o nome de Deus. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele não nos abandona no meio de uma guerra, no meio de uma luta. Ele é o Deus do livramento e a Bíblia vai nos dizer que depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, ele enviou o servo a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laqui com todos os seus domínios. E o Ezequias, rei de Judá, e todos os Judá estava em Jerusalém. Salém dizendo, assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza de Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morreres à fome e sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos da Síria. Meus irmãos, o rei da Síria, o Senaqueribe, ele era um afrontador. Ele gostava de afrontar os servos de Deus e ele afrontava de tal maneira os servos de Deus, dizendo que ele metia o povo contra o rei Ezequias, dizendo, porventura não vos incita Ezequias para morreres de fome, de sede, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Ele queria meter o povo contra o rei Ezequias. Não é Ezequias, ele dizia, não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos, os seus altares e falou Judá a Jerusalém, dizendo, diante do único altar vos postareis e sobre ele queimarás o incenso. Não sabeis vós que eu, os meus pais, fizemos todos os povos da terra, porventura puderam, qualquer maneira, os deuses das nações daquela terra livrar a sua terra das minhas mãos? Meus irmãos, o rei da Síria, ele afrontava o rei de Ezequias, dizendo que os deuses, que o seu Deus não era nada, que o seu Deus não podia o livrar das mãos dele. E ele dizia, qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos? Ele disse, qual é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E tem vezes que o diabo ele se levanta usando pessoas para nos intimidar, para te intimidar, dizendo, agora quero ver qual é o teu Deus que vai te livrar das minhas mãos. Agora eu quero ver onde é que está o teu Deus, aonde está o teu Deus, qual é o Deus que vai te livrar das minhas mãos. E Deus manda dizer para você, não temas a afronta do inimigo, eu sou contigo, eu estou contigo e eu vou te mostrar que eu estou contigo, e você verá por sinal, eu te darei um sinal que eu estou contigo. Eu sou Deus que levanto para destruir todas as afrontas de Senaqueribe, todas as afrontas do diabo. Eu jogo por terra todas as afrontas do diabo. Amém? Em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Senaqueribe ele afrontou o rei Ezequias de tal maneira que então o Senhor enviou um anjo. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Meus irmãos, quando você se encontra diante de uma situação onde o diabo tem usado pessoas para te afrontar, não discuta, porque é isso que o inimigo quer. Não bate boca com o teu inimigo. Procura a Deus na oração. Ora a Deus, assim como o rei Ezequias, ele orou. Ele orou diante desta afronta, meus irmãos. Ele orou, ele buscou ao Senhor. Oraram e clamaram ao Deus do céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria, e este tornou como vergonha e irou-se a sua terra, entrando na casa do seu Deus, e mesmo que desceram deles, mataram ali a espada. Meus irmãos, Deus ele enviou um anjo e destruiu todos os varões valentes, os príncipes, os chefes no arraial do rei da Síria. E é isso que Deus fará. Deus manda dizer para você que é isso que ele fará. Ele enviará um anjo
para destruir os teus inimigos, no arraial dos teus inimigos, no arraial do teu afrontador, e destruirá, eles cairão e ficarão envergonhados. Deus diz para você que eles ficarão envergonhados e confundidos por ter se levantado contra você. Aleluia, glorifica o nome de Deus. Meus queridos, nós temos um Deus que é o Deus do livramento. Nós temos um Deus que dá livramento ao seu servo, dá livramento àqueles que são fiéis. Recebe esta palavra. Você que tem sido fiel a Deus, não aceita a intimidação do inimigo, não fique intimidado diante das afrontas de Senaqueribe, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Assim, a palavra de Deus nos diz, no versículo 22, meus irmãos, assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria, e das mãos de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, as coisas preciosas, Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Aquele que serve a Deus nunca fica envergonhado. Envergonhados e confundidos vão ficar aqueles que se levantarem contra os servos do Senhor. Ezequias, ele não ficou envergonhado porque era um homem que temia Deus, era um homem que buscava Deus na oração. Meus irmãos, e é assim que Deus age. Aquele que busca Deus na oração, aquele que é sincero diante de Deus, ainda que o inferno se levanta, ainda que o inimigo se levanta, Deus não deixará ele ficar envergonhado. Amém? E você que está aí à espera da resposta de Deus, você que está aí passando por uma provação, assim, e o inimigo tem se levantado contra você, o inimigo tem usado pessoas com obras de feitiçaria para te intimidar, você que tem estado desanimado, você que muitas vezes você chora aí na sua cama, você pensa que está tudo acabado, porque o inimigo tem utilizado pessoas para destruir a tua vida. Saiba que ninguém destrói aquele que serve a Deus, ninguém destrói aquele que se prostra diante de Deus, que Deus é o Deus que desfaz toda obra de feitiçaria. Toma posse desta palavra. Deus é o Deus que desfaz as obras de feitiçaria e todo o mal que se levanta contra você. Meus irmãos, não há nenhum mal que fica de pé diante de uma pessoa que ora diante de Deus, porque Deus é o Deus que desfaz o arco, ele corta a lança, quebra o arco, assim como diz o Salmo 91, e que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Você que habita no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, ele é o Deus que quebra o arco, corta a lança e destrói toda a fúria do mal que se levanta contra você. Amém? Toma posse dessa palavra. Deus abençoe a sua vida e creia que Deus é contigo. Eu já quero profetizar na tua vida que todo o mal que se levantou contra você ou contra a sua casa está repreendido em nome do Senhor Jesus. Deus lança hoje por terra em nome do Senhor Jesus. Glorifica o nome do Senhor. Compartilhe essa palavra. Se você achou que Deus falou com você através dessa palavra, se inscreva no canal. Se compartilhe esta palavra, Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus.